Olá! Nosso tema de hoje é a prorrogação da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, assim como a assinatura de um termo contendo medidas excepcionais e temporárias em função da Covid-19. É um tema que nos aflige e o CICEPOD e o Citicop chegaram a um bom termo que acredito poderá ajudar bastante as empresas. Todos já estão sabendo, nós fizemos uma divulgação na semana passada, mas eu gostaria de contar aqui um pouco como chegamos a esse ponto. A nossa Convenção Coletiva 2018-2019 tinha sua vigência prevista para o dia 31 de outubro de 2019. Nossa database, como bem sabem, é dia 1º de novembro. Quando foi o ano passado, em setembro do ano passado, nós iniciamos as negociações junto com o Citicop, mas não chegamos a um bom termo. Sendo assim, o Citicop optou por buscar a mediação junto à antiga Superintendência Regional do Trabalho. E em reunião feita no final do mês de novembro, na Superintendência, junto à doutora Alessandra, foi firmado um termo de acordo prorrogando a vigência daquela convenção coletiva que havia expirado no dia 31 de outubro, prorrogando a vigência até 30 de março agora, 30 de março de 2020. Pois bem, já vínhamos desde o início de fevereiro negociando e conversando com o Citicop os nossos termos e eles colocando os pontos deles para que viéssemos a firmar uma nova convenção coletiva. O que aconteceu? Também não chegamos num acordo, mas ainda estávamos dentro do prazo quando fomos, de certa forma, surpreendidos pelo avanço da Covid-19 no Brasil, inclusive em Minas Gerais. O que nos fez pararmos para trabalharmos de casa no primeiro momento. Hoje parte do CICEPOD já está trabalhando diretamente no CICEPOD, não é o meu caso, eu estou trabalhando de casa, continuo no regime de home office, mas chegamos a um consenso com o Citicop que mais importante do que criarmos novas cláusulas para uma convenção coletiva regular seria prorrogarmos a validade daquela convenção coletiva até 31 de outubro de 2020, para então negociarmos uma nova convenção coletiva para o próximo período e buscarmos nesse termo de acordo tratarmos de cláusulas necessárias, excepcionais e temporárias que viessem a ajudar as empresas e a seus empregados a passarem por esse período. Assim sendo, 2 pontos são abordados neste termo de prorrogação da Convenção Coletiva de Trabalho 2018-2019. Na cláusula 1, tratamos da prorrogação propriamente dito da Convenção Coletiva, que, como eu já disse, ela foi prorrogada para 31 de outubro de 2022. E depois, na cláusula 2, e seus parágrafos, nós tratamos dos itens que foram flexibilizados mediante esse termo, que é a flexibilização da jornada de trabalho, as férias individuais ou férias coletivas, a interrupção das atividades através da licença remunerada, o trabalho remoto ou teletrabalho ou home office, como se queira chamar, o banco de horas, uma previsão específica de um banco de horas, regulamentos e instruções a respeito dos alojamentos dos empregados, já que nossa atividade, boa parte dos empregados permanece alojados. Na flexibilização da jornada de trabalho, nós tivemos a alternância dos horários de saída e de entrada dos empregados. Isso principalmente visando evitarmos que nós expor aos nossos trabalhadores a transporte público muito cheios, lotados, ou mesmo
facilitar as empresas que fazem fretamento, que levem seus trabalhadores por turmas, de forma que não fique o ônibus ou o veículo de transporte muito cheio, que possa ser guardado uma distância razoável, recomendável pelas autoridades de saúde do trabalhador. Também a redução de jornadas e salário, observando os limites legais. Adoção de turnos com horários diferenciados para almoço e para a utilização de vestiários e áreas de vivência, o que também é interessante, pelos mesmos motivos da alternância de horários de trabalho, para que não haja aglomeração, que é algo que a gente prevê que o ideal é que não ocorra nos canteiros de obra ou nos alojamentos dos empregados. Muito importante destacar que essas medidas de flexibilização poderão ser implantadas para todos os trabalhadores da empresa, para parte deles, de um estabelecimento como um todo, uma obra como um todo, ou em parte. Isso daí fica absolutamente a critério da empresa. Não tem que ser estendido para todo mundo por igual, tá? A empresa vai determinar se é um grupo de trabalhadores que entraram nessas, né? Se é um determinado ou alguns determinados trabalhadores, ou se é a obra como um todo, de acordo com a sua necessidade, de acordo, muitas vezes, com as ordens dadas ou as instruções dadas pelos contratantes, sejam eles públicos ou privados. Temos também uma outra alternativa, que é a férias individuais e férias coletivas. A medida provisória 927, ela trouxe esta questão das férias individuais e férias coletivas. E alguns pontos são muito importantes. O principal deles, no caso, no que tange a férias coletivas, é a desobrigação, não há mais a obrigação, de se comunicar as férias coletivas ao antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Tá? Não há mais essa obrigação que havia na lei, que há ainda na CLT, de comunicação com 15 dias de antecedência. Da mesma forma, a CLT prevê a comunicação ao empregado, ao trabalhador, com 30 dias de antecedência. Também isso, a medida provisória, excepcionalmente, retirou essa obrigação, flexibilizou essa obrigação, podendo o trabalhador ser avisado com apenas 2 dias de antecedência da concessão das férias, tanto individuais como coletivas. Outro ponto importante foi o pagamento dessas férias, que nos termos da medida provisória, e nós reforçamos isso no nosso acordo coletivo, nos termos da medida provisória, o pagamento das férias é feito após a saída do trabalhador, até o 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, se eu der as férias para o trabalhador na segunda-feira, ontem foi no dia 30, eu tenho até o 5º dia útil para pagar essas férias, o 5º dia útil de abril, para pagar essas férias. Se eu der no início do mês de abril, eu vou ter até o 5º dia útil do mês de maio para pagar essas férias. Outra questão foi o pagamento do terço constitucional. O terço constitucional poderá ser pago poderá ser pago por opção da empresa, juntamente com a época de pagamento do 13º salário. Então, umas férias concedidas agora, a empresa não tem que desembolsar um valor acima do salário, que seria esse terço constitucional. Esse terço constitucional foi deferido à empresa a recolher apenas em novembro, dezembro deste ano. A licença remunerada ela é extrema, mas ela pode ser muito útil. Um ponto importante, eu vou voltar um pouquinho atrás, na questão das férias, a medida provisória e a nossa termo de prorrogação da convenção coletiva e medidas excepcionais também tratou desse assunto. As férias, tanto individuais como coletivas, podem ser concedidas para o trabalhador, para aquele trabalhador,
mesmo que ele ainda não tenha o período aquisitivo completo. Então, um trabalhador que está 1 mês na empresa, eu posso conceder as férias individuais antecipadas ou posso conceder férias coletivas, se for o caso. Tá? Então, esse ponto que não tinha sido abordado. Voltando agora à questão da interrupção das atividades e licença remunerada. É uma outra medida que pode ser feita. A grande diferença é, tanto férias individuais quanto férias coletivas, eu estou limitada ao período de 30 dias. Né? Apesar de que a medida provisória prevê até a antecipação de um segundo período aquisitivo. Né? Então, eu posso dar 30 dias e antecipar mais um período, concedendo ao trabalhador mais 30 dias de férias. Mas, no caso da licença remunerada, eu não tenho limite. Eu posso manter o trabalhador em licença remunerada por 1, 2, 3, 4 meses, quantos meses forem necessários. Além do que ela pode ser renovada quantas vezes forem necessárias. A diferença é a licença remunerada é, como o próprio nome diz, paga-se uma remuneração para o trabalhador, que geralmente é o salário do trabalhador. Na nossa convenção, nós estipulamos que poderia ser pago com uma redução salarial de 25% do salário. Caso o governo venha a editar alguma norma tratando de licença remunerada, que não, mais uma vez, vamos chamar a atenção, não, esse assunto não foi tratado na medida provisória 927. Se vier uma nova norma, ela será também aplicável. Mas, enfim, hoje o que nós temos na nossa convenção coletiva é a possibilidade de concessão de licença remunerada com uma redução salarial de 25% e ainda a possibilidade de colocar aquele período, né, com um banco de horas compensável, essas horas, em até 18 meses após o fim da licença. Isso é muito interessante, porque a licença remunerada, caso o trabalhador fique afastado, recebendo remuneração através de um acordo de licença remunerada, por um período igual ou superior a 30 dias, ele já perde o direito das férias individuais daquele período aquisitivo, independentemente do tempo que ele tem de trabalho naquele período aquisitivo. Ele perde. Se ele ficar, ou seja, se ele ficar 15 dias, é licença remunerada, você joga aqueles 15 dias no banco de horas. Se ele ficar 30, 31 dias, perdeu as férias. Se ele ficar 40, 50, 60, ele perde os 30 dias como férias e os dias a mais você joga num banco de horas, tendo um prazo de até 180 dias, até 18 meses para organizar a compensação dessas horas que ele ficou sem trabalhar, recebendo, e como que vai ser a compensação dessas horas. Poderá ser trabalhando 2 horas a mais por dia, trabalhando aos sábados, compensando com feriados, né? Não folgando em feriados. Isso daí será um acordo feito entre empresa e empregado. Como que será essa compensação dessas horas?